Ora, muito boa noite, meus estoicos seguidores. Bem-vindos ao nosso 18º episódio do programa Livremente. Este programa que tem como objetivo duas âncoras. A âncora de nós aumentarmos o sentido de responsabilidade individual e a segunda de redução da vitimização, levando ciência de forma informal, com metáforas e com exemplos. Portanto, espero que com estas nossas conversas possamos dar aqui um contributo a todos para que possam conhecer melhor ferramentas e formas de conseguirem usar para a vossa própria vida para conseguirem ser ainda mais e melhores amanhã do que aquilo que somos hoje. A problemática do episódio de hoje é sobre o trabalho. Portanto, hoje vamos falar sobre os vossos trabalhos, sobre os nossos trabalhos, sobre as equipas, sobre as empresas. Olá, Spunic Cars, olá Rui, olá Liliana, olá Cholinha Miluzinha, é com gosto que vos temos cá. Portanto, como este tema é um tema que está na ordem do dia, porque é este regresso depois da pandemia, de estarmos todos confinados em casa, é uma forma de nós voltarmos à vida ativa, a entrarmos dentro das empresas, nas nossas instalações onde habitualmente trabalhávamos. Tivemos esta fase de adaptação à pandemia, dadas as circunstâncias que dificultou o nosso funcionamento e a adaptação laboral ao teletrabalho. E depois a forma como esta fase que foi longa e que nós atravessamos de estarmos quase que fechados em casa em teletrabalho, depois começamos outra vez a aproximar-nos dos ambientes habituais de trabalho. Portanto, se este tema em que nós vamos falar hoje for do vosso interesse e acham que é do interesse dos vossos amigos, dos vossos colegas, gerentes, empresários amigos, peço que vocês marquem o amigo que acha que esta temática de hoje, que é o trabalho dá-lhe cabo do juízo, se acha que este tema é um tema que vai ser importante para algum dos seus amigos ou para as empresas onde estão, coloquem e marquem nos comentários as empresas e esses amigos para que eles venham ver esta live. Se não for agora em direto, pelo menos ficam com a notificação para depois a verem, porque vamos falar de várias ferramentas importantes para isso. Diz aqui o Spunic Cars, António, para muitos a pior fase de sempre, certamente. Verdade, para muitos a pior fase de sempre. E é com aquilo que acontece que nós temos que saber o que fazer. Porque é isso que importa, nós conseguirmos aprender com as pancadas e com estas circunstâncias que a vida nos obriga a enfrentar. Digam-me se estão a ver bem, se estão a ouvir bem, coloquem aí nos comentários as perguntas, o que vos apetecer perguntar à medida que vamos falando hoje. Quero agradecer ao patrocínio da M-Saúde, a empresa que é uma clínica médica, que tem uma empresa desde 2011, ancorada em 3 áreas e serviços. Uma que é clínica médica e de saúde mental, uma segunda área que é a área da consultoria comportamental para as empresas e a terceira área de palestras e eventos para as empresas ou entidades. Portanto, é com muito gosto e gratidão que temos o apoio da M-Saúde para este episódio de hoje. Portanto, primeira coisa que vamos pensar... obrigado. A primeira coisa que vamos pensar é se nos locais de trabalho onde nós estamos se sentem parte integrante de uma família, de um projeto, ou se estão mais lá pelo salário, pelos honorários que estão a trabalhar. E vamos perceber também o que é um local de trabalho saudável. Hoje foi um dia que eu fiz o meu tratamento habitual às quintas-feiras para a minha nevralgia de trigêmeo, porque todas as quintas levam uma injeção profunda no fundo da garganta para aliviar o nervo trigêmeo e que tem a ver com a cicatriz da amígdala, de ter tirado as amígdalas na infância. Mas isso depois dá outra live e outro assunto quando falarmos da dor crónica. De qualquer maneira... O que é um local de trabalho saudável? Portanto, gostava que vocês fossem colocando aí nos comentários o que é que vocês acham que é um local de trabalho saudável, o que é de facto ter uma qualidade laboral saudável.
Portanto, também gostava de ouvir esse vosso feedback, ao mesmo tempo que, depois, entretanto, vou partilhar aquilo que é a definição da Organização Mundial de Saúde. E o que é um trabalho? O trabalho, essencialmente, nós temos que perceber qual é a função do trabalho. A função do trabalho tem a ver com algo que nós acrescentamos ao mundo, para nós conseguirmos, através da nossa competência e do nosso know-how, conseguimos acrescentar valor ao mundo para que depois este mundo onde nós estamos inseridos, a nossa comunidade, a nossa sociedade, possa ter um contributo para ficarem mais ou melhores do que aquilo que eram antes de ter esse nosso contributo. Portanto, a função do trabalho é estrutural também para a sociedade. Para nós também é fundamental porque dá-nos ritmos, dá-nos hábitos, dá-nos uma missão, um sentido para os nossos dia-a-dias terem um tempo ocupado a acrescentar algo à nossa vida e à vida dos outros. E como compensação disso, neste papel profissional que nós temos, nós pegamos no trabalho para conseguir depois, através da troca do serviço pelos honorários e pelo rendimento que a pessoa ganha, para conseguir depois ter a sua vida pessoal. E, portanto, a vida pessoal é o resultado, é aquilo que é servido com aquilo que nós fazemos no trabalho. E, portanto, se eu começo a viver a minha vida e a definir o meu valor com o meu papel profissional, portanto, se eu confundo os vários papéis que tenho, porque nós todos somos filhos, somos amigos, temos vida pessoal, somos homens, somos mulheres, temos o nosso papel profissional, somos primos, somos sobrinhos, portanto, nós todos temos vários papéis. A forma como nós conseguimos colocar o trabalho como uma parte desses papéis é fundamental para eu conseguir categorizar a forma de nós funcionarmos melhor ou pior de acordo com esses vários papéis. Se nós permitimos que um papel da nossa vida, nomeadamente o papel profissional, se nós deixamos que este papel profissional assambarque o equilíbrio de todos os papéis, ou se eu transformo o meu sentido de utilidade de vida apenas com a profissão, com aquilo que nós fazemos, e depois parece que se nós não exercermos, parece que a vida não faz sentido, é porque nós deixamos que esse papel profissional assambarcasse todos os outros que nós deveríamos cuidar. E se isto é o caso de se perceberem, de terem esta consciência, convosco ou com as pessoas que estão na vossa rede e aqueles que foram eventualmente marcando nos comentários, perceberem que nós temos que saber proteger os nossos vários papéis ao longo da vida. Porque o que mais vemos, por exemplo, na prática clínica e quando vemos ao longo de muitos anos várias pessoas em várias fases da sua vida, quando, por exemplo, entram na reforma, se as pessoas transformam a reforma numa condenação, num fim de vida, entre aspas, quer dizer, a reforma, nesta altura ainda, porque ainda existe algum tipo de rendimentos para se viver uma reforma hoje, daqui a 10 ou 20 ou daqui a 30 anos, provavelmente já não vamos ter as mesmas condições que temos hoje, as coisas vão tender a ficar pior. Então, eu acabo por chegar à reforma e em vez de perceber que finalmente agora, depois de ter dado uma vida a trabalhar e a produzir e a pagar impostos e a servir a comunidade e a servir o mundo e a fazer avançar o país, nós depois acabamos por nos fechar e quase que achar que a vida não faz mais sentido sem essa função laboral. E portanto a reforma, neste momento, pode ser, eu posso interpretar a reforma como a fase da nossa vida em que nos pagam para nós fazermos a vida que queremos. E, portanto, se nós a limitamos esta fase de vida ou a assambarcar a vida dos filhos ou a não saber viver ou criar uma utilidade para o dia-a-dia para nos sentirmos mais úteis, mais capazes, a projetar sonhos, a projetar planos de conhecerem a Terra, de conseguirem visitar terras vizinhas, de irem a sítios que nunca foram, aumentarem as redes de contacto, servirem a comunidade com o know-how adquirido ao longo da vida. Portanto, isso é muito importante. E por isso, a função do trabalho tem uma função de dar um sentido de utilidade a nós próprios e acrescentarmos valor ao mundo. E para nós conseguirmos fazer isso, precisamos também perceber que há várias formas de nos integrarmos profissionalmente.
E nós estamos tanto mais bem integrados ou menos bem integrados consoante o ambiente e o local de trabalho que nós temos. Diz aqui o Sputnik Cars, se no meio... se nós no meio profissional... Foi aqui uma interrupção, mas penso que vocês também ouviram, que acho que o som passou. Até esta hora da noite precisamos atender, portanto, mas não é urgente, é só importante. Se no meio profissional, como diz aqui o António de Sputnik Cars, se no meio profissional se conseguir fazer amigos, tanto melhor. Mas acima de tudo é necessário respeito mútuo, o que nem sempre se verifica. Exatamente. No meio profissional, se conseguirmos fazer amigos, ótimo. Portanto, isto acrescenta valor. Mas a função do trabalho não é esta a âncora, nem a função principal do trabalho, não é servir-nos para nós fazermos amigos. Se tivermos esse privilégio de conseguirmos acrescentar alguém à nossa vida porque funcionamos bem com essas pessoas, e obviamente nós não encaixamos em todas as pessoas, umas vão funcionar melhor do que outras, e se nós conseguirmos criar realmente uma dinâmica da relação, isso acaba por ser um fator que nos pode proteger para, face às fases de maior stress ou depressão, percebemos que temos uma estrutura, uma comunidade, um suporte laboral, profissional, que nos faz sentir capazes de aguentar aquele processo de maior pressão. Mas o problema é que realmente isso nem sempre se verifica. E é por isso que isto leva-nos para aquela primeira parte de nós não confundirmos a nossa vida profissional com a vida pessoal. Porque eu posso ter... E isto é um bom exemplo. Eu posso ter o pior trabalho do mundo para conseguir ter o melhor hobby e qualidade de vida para mim, tendo em conta esse hobby e o sentido que ele faz para mim. Dou-vos o exemplo. Aqui há uns anos atrás, tive uma pessoa que trabalhava num daqueles bancos que foi comprado por outros bancos, que depois foi comprado por outros bancos, com estas OPAs que foram acontecendo ao longo dos anos em Portugal. E a pessoa que tinha vindo do banco mais pequeno foi alguém que depois se sentiu na prateleira, ficou quase que arrumado para canto, sentiu-se esquecido, em que foi ficando sem trabalho, foi ficando sem recorrerem ao know-how dele, à competência dele, e portanto ele ficou basicamente sem se sentir útil nas suas funções, tendo que cumprir horário, etc. Isso levou a uma altura que, dada a degradação da qualidade de vida e da qualidade do trabalho, isto levou a que levasse a baixa médica. Essa baixa levou depois a problemas pessoais, familiares, e por isso o que importa é que ele decidiu, e bem, tomou a decisão de cuidar dele próprio, foi procurar ajuda, veio ao psicólogo e eu, porque percebi que era grave a situação, precisei do trabalho com o psiquiatra e trabalhamos em conjunto para recuperar a pessoa por inteiro e não apenas a doença, em que nós acabamos por recuperar o sentido da importância do trabalho, ainda por cima tendo em conta a idade relativamente avançada que tinha, 50 e poucos anos, mas ainda lhe faltava para a reforma e, portanto, tinha que aguentar o processo, ou então uma demissão, ou então, no limite a demissão, ou então um acordo que não era bom para ele. E, portanto, como é que nós podemos lidar com uma situação diária de que não se sente útil e que era basicamente esquecido, para dar um sentido, para suportar o processo de conseguir um acordo pelo menos razoável para ir para a pré-reforma? E o que aconteceu foi que, depois de nós reestruturarmos esta maneira de pensar, esta maneira de interpretar os vários papéis que nós temos e percebemos que ele é muito competente como pai, ele é muito competente como marido, ele é muito competente como amigo, ele é muito competente como um bom vivan junto dos amigos, em que era divertido. E depois o trabalho era aquele papel em que de facto estava negativo. E... com aquele papel tão negativo, permitiu que assamarcou todos os outros e entrou então num quadro clínico de perturbação depressiva. Isto chegava ao ponto de criar uma aversão quando via o logotipo do banco e vomitava quase, portanto, para verem o impacto visceral por má compreensão. Porque quanto menos nós compreendemos na nossa consciência os nossos problemas, mais sintomas físicos existem. Esta relação entre má compreensão dos nossos problemas e de nós articularmos mal os pensamentos
leva a que a pessoa depois tenha mais sintomatologia física. É aquilo que se chama psicossomatização. Nós psicossomatizamos mais quanto menos compreendemos os nossos problemas. Por isso é que é importante nós ouvirmos em voz alta, conversarmos sobre os problemas, aumentarmos a consciência sobre esses problemas, porque isso é uma ferramenta para nós aumentarmos a nossa eficácia. Então ele melhorou, portanto reduzimos a sintomatologia clínica, a pessoa ficou mais funcional, a medicação entretanto ficou mais baixa para conseguir ultrapassar a situação. E o que aconteceu foi que fomos procurar aspectos do seu passado que dava para servir o presente, porque é só para isso que nós falamos do passado, é para construir o valor no presente e ganhar ferramentas para conseguirmos explicar o presente e melhorar. Não se fala do passado sem uma utilidade no presente, porque acaba por ser quase que mastigar problemas e agravar sintomas. Portanto, nós temos que trazer sempre experiências, mas que consigam ajudar a compreender o presente. Por isso é que compreendermos a parte biológica, compreendermos a parte psicológica, social e profissional, percebemos todas estas bases quase que neurobiológicas do comportamento e psicossociais do desenvolvimento. Sem esta ciência por trás, nós não conseguimos perceber o que é melhor para uns do que para outros. Para servir alguém numa área de desenvolvimento pessoal, nós temos que ter esta ciência por trás para conseguir fazer bem feito e adaptar às pessoas. E, portanto, quando nós percebemos esta história do passado, deste cliente, e conseguimos perceber que ele tinha muito jeito para bricolagem e equipas e gostava muito de jogar futebol. Então ele foi para o clube da localidade onde morava, lá perto da junta de freguesia, do clube local, e criou, junto dos júniores, não é, uma equipa, e ele se ofereceu como treinador. E começou a treinar aquela equipa. Ou seja, ele começou de facto a treinar aquela equipa todas as quintas-feiras, todos os fins de semana. Foi trabalhando todos os fins de semana com as crianças que quiseram entrar no clube. Começou a comprar equipamentos, porque o clube não tinha dinheiro, mas ele com o dinheiro do trabalho começou ele próprio a investir para se sentir útil. Começou a treinar as camadas dessa equipa, dos jovens. A equipa começou a ganhar jogos, começou a um ou outro patrocinador e de repente, e aí é que faz o clique, ele disse-me algo numa sessão que foi: eu preciso do pior trabalho do mundo e preciso aguentá-lo para eu ter o melhor hobby do mundo. Ou seja, eu consigo transformar um sentido para o meu sofrimento e daquilo que eu tenho que suportar para conseguir ter a qualidade de vida nas circunstâncias que a vida neste momento tem. E, portanto, quando eu consigo fazer esta articulação, eu estou a conseguir compartimentar os vários papéis que tenho na vida para lidar com o meu local de trabalho e consigo manter alguma funcionalidade naquela presença diária numa atividade que não encaixa para mim, porque eu acho que estou a perder valor, porque não me estão a dar valor, mas ao mesmo tempo eu consigo perceber, enquanto não arranjo uma forma alternativa de viver a vida, em vez de me prejudicar e ir ao fundo, eu crio um sentido de utilidade para mim com essa missão de servir, por exemplo, as crianças e conseguir desenvolver aquele clube, e que só graças àquele salário é que eu consegui depois ir àquela fábrica comprar aqueles equipamentos, depois ir à titularia gravar os números, pôr os nomes das crianças, por aí fora. Portanto, é esta capacidade de articulação dos nossos problemas que nos leva a conseguir gerir melhor as nossas emoções para que depois os comportamentos sejam mais eficazes. E perguntam-me vocês o que é um local de trabalho saudável. E pegando na definição da Organização Mundial de Saúde, um local de trabalho saudável é melhor dizendo, vamos antes disso falar o que é saúde, não é? Porque isso é que é importante. A Organização Mundial de Saúde define a saúde psicológica como um estado de bem-estar que permite às pessoas realizar as suas capacidades e potencial, lidar com o stress normal do dia-a-dia e trabalhar produtivamente. É fundamental para a qualidade de vida e traduz em benefícios de saúde, em benefícios sociais e benefícios económicos. E nesse sentido, a Organização Mundial de Saúde conclui que um local de trabalho saudável é aquele em que todos os elementos, todos os membros da organização, os empregadores, os gestores, os trabalhadores, cooperam entre si de forma conjunta, com vista ao melhoramento contínuo dos processos de proteção
e promoção da saúde, da segurança e do bem-estar. E reparem que isto toca em vários aspectos. E, portanto, o que é um local de trabalho saudável? E dando aqui alguns exemplos. Um local de trabalho saudável respeita, por exemplo, os aspectos ligados com o trabalho. E o trabalho é, por exemplo, quando a carga de trabalho corresponde às competências e às experiências do trabalhador. E, obviamente, consoante a experiência e a minha competência, eu vou conseguindo ir-me adaptando à empresa e a empresa vai ouvindo aquilo que eu sei fazer. Mas o empregador, nunca se esqueçam que nós, quando estamos dentro de uma empresa, nós somos apenas um elemento dentro da estrutura. Eu não posso achar que, só porque eu tenho competências e sei que se calhar sou bom nessas competências e eu estou numa empresa e acho que, sei lá, as chefias, toda a dinâmica, vai ser bruxo para descobrir aquilo que eu sei fazer mais do que aquilo que eu faço, então nós devemos ter à vontade de conversar, de expor o que sabemos fazer, de, obviamente, de comunicar bem, conseguirmos expor e comunicar e conversar com os elementos da equipa, quer entre colaboradores, quer com as chefias. Diz aqui o António, qual a verdadeira função dos recursos humanos? Para quem não sabe. A função dos recursos humanos, ou a gestão de pessoas, é muito mais do que só processar salários. Portanto, a função dos recursos humanos é cuidar daquilo que é o elemento essencial da empresa, que são as pessoas. E, portanto, todos os planos de negócio, quando se montam negócios, o plano de trabalho é bom. Portanto, é um plano de negócios excelente, em que está lá tudo perfeito, tudo exposto, tem informação financeira, tem o plano cronológico da forma de implementação. Só que depois, quando se vai para o terreno, qualquer plano de negócios vai precisar pôr pessoas lá dentro. E aí é que começam os desafios, não necessariamente os problemas. Porque nós não damos para todo tipo de funções. E nós também, quando nos candidatamos, temos que saber aquilo que nos candidatamos. Tal como as empresas, quando abrem vagas, têm que conseguir ser específicos nas funções daquilo que procuram. E quando nós conseguimos fazer um encaixe, um casting certo entre as competências e a oportunidade que surge pela empresa, então nós conseguimos criar aqui uma oportunidade potencial para nós conseguirmos, de facto, mostrar o nosso valor, tendo em conta a oportunidade que é dada. E, portanto, os recursos humanos devem procurar estar atentos aos desconfortos, às dificuldades de adaptação, às competências e às qualidades dos seus colaboradores. E quando nós começamos a perceber e a ter estas ferramentas, nós, em termos de recursos humanos, a direção de recursos humanos começa a ficar com dados importantes para, por exemplo, perceber quem é que são os bons colaboradores para colaborar sem grande pressão, quais os bons colaboradores que são importantes para suportar alta pressão ou conseguirem ter mais alta performance, para funcionarem quando há mais encomendas, quando há mais exigência profissional. Conseguimos perceber, por exemplo, quem é que se pode delegar funções e consegue suportar tomar decisões, porque quando nós tomamos decisões sobre alguém, vamos ter sempre uns que vão gostar dessas decisões e os que não vão gostar. E se eu não tenho umas competências emocionais em que não suporto a rejeição, em que não consigo lidar com o não, não consigo aceitar que as pessoas possam ter opiniões diferentes das minhas, isto pode-me colocar a jeito de eu começar a ter problemas quando ocupar um cargo de direção ou de chefia. Então eu posso ser um excelente colaborador, mas não ter assim tantas competências de liderança. Isto não há problema nenhum, porque nós precisamos do mundo com os dois tipos de pessoas. Uns gostam mais de liderar, outros gostam mais de colaborar. Uns gostam mais de estar no armazém, outros gostam mais de estar na frente de loja ou no telefone. Outros gostam de estar na estrada, outros gostam de estar no escritório. E quando começamos a perceber estas dinâmicas das empresas que estão ligadas às características individuais dos seus colaboradores, nós começamos, por exemplo, a melhorar os castings, que nos permite depois aumentar a qualidade do ambiente de trabalho para depois conseguir aumentar a produtividade e a faturação. E qualquer empresa saudável
e quanto mais saudável for a empresa, de certeza e à partida, tudo aponta na investigação da psicologia das organizações que as empresas vão começar a ter sempre melhores condições para melhorar as relações profissionais e para conseguir melhorar a qualidade do trabalho dentro da empresa. E depois até podem começar a investir em ferramentas ligadas a intervenções que não são tão essenciais àquilo que é o funcionamento básico da empresa. Portanto, quanto mais dificuldades financeiras tem uma empresa, mais difícil vai ser a forma dessa empresa cuidar dos aspectos que não são básicos ou essenciais. E por isso nós também temos que dar tempo ao tempo. Aliás, uma das coisas que fui fazendo ao longo dos anos, a propósito do trabalho que muitas vezes desenvolvo com as empresas, é que nos eventos que anualmente se faz com as empresas, quer nos aniversários, quer nos encontros de verão, quer no Natal, eu acabo por ser uma espécie de host, de apresentador, em que converso na festa de aniversário ou no Natal da empresa. Eu converso com o dono para, na presença de todos os funcionários, das famílias, etc., numa conversa informal sobre as dificuldades de construção da empresa. Porque as empresas, os funcionários, muitas vezes não percebem o quanto custou construir o caminho, construir a empresa. E se nós conseguirmos construir, numa conversa informal, mostrar o quanto custou chegar àquele ponto para ter aquele número de funcionários, então as pessoas começam a entender, através da conversa, daquela exposição mais íntima e pessoal da história da empresa, os colaboradores começam a entender, afinal, no princípio, por isso é que ele não nos podia dar os prémios, ou não podia dar o carro, ou não podia dar o telefone pago pela empresa, ou não podia dar aquelas condições. E, entretanto, começou a ir dando aos bocadinhos, à medida que os anos foram passando. E, felizmente, nós temos muitas boas empresas. Infelizmente, também há algumas más empresas. E, portanto, nós conseguimos temos que conseguir, se somos empresários, temos que ter esse sentido de responsabilidade, de cuidar das pessoas que estão na empresa, porque essas pessoas dentro da empresa é que vão conseguir aumentar a produtividade e os resultados para que mais tarde se possa crescer em conjunto. Se todos estão mal, obviamente vai-se diminuir a probabilidade de se conseguir uma boa equipa. Diz aqui, portanto, é verdade, o lugar de chefia mete-me medo e não há problema nenhum, nós não temos todos a capacidade de querermos de sermos chefes ou de líderes. E isto é que é a parte boa, é como nós entramos num grupo quando estamos na escola e alguém gosta de liderar e nós gostamos de estar perto dessa pessoa, parece que é um poço de energia positiva e queremos estar perto dela e ela tem ideias e é criativa. E há outros que se calhar não gostam desse tipo de pessoa, mas se eu gosto e gosto de estar perto dessas pessoas que são, sei lá, mais expansivas, se gostam de ter ideias, de ser criativas, se calhar faz sentido estar perto delas, se isso encaixar comigo. Mas devias estar perto daqueles. Mas isso é o que o outro diz. E nós conseguirmos gerir isto é muito, muito importante. Por isso é que é importante saber quem somos. Quando nós não sabemos quem somos, é muito mais difícil vingar no que quer que seja. Porque quanto menos eu sei quem sou, mais incapaz eu fico na pressão, no stress. Portanto, eu vou ficar muito mais vítima das circunstâncias quanto menos eu me conheço. Então, quanto mais eu me conheço, eu acabo por cada vez mais transformar a realidade que tenho numa oportunidade de eu construir um mundo melhor, apesar do sofrimento que isso acarreta. Portanto, diz aqui também que, Liliana, a taxa de burnout cada vez mais cresce em Portugal. De facto, cada vez mais cresce a taxa de burnout e é difícil. Por um lado, porque cada vez há mais estudos sobre o burnout, o que nós acabamos por identificar com mais frequência as pessoas em burnout, portanto também tem a ver com essa investigação que também é cada vez maior. Por outro lado, tem a ver realmente com a pressão que existe, por um lado, dentro das empresas, mas também pelas competências que nós precisamos desenvolver para enfrentar certas circunstâncias. E há competências que as pessoas têm, que se as pessoas conseguirem conhecer essas competências e mostrar o valor dessas competências aos outros,
provavelmente os outros, se estiverem à procura, vão ouvir com mais atenção. Porque nós geralmente ouvimos o que precisamos. Quando nós não precisamos, o que os outros dizem acaba por ficar sempre mais perdido. Por isso é que nós temos que perceber onde é que existem as necessidades. Se eu percebo que posso ser bom numa coisa e o mundo ou a empresa onde eu estou, eu começo a perceber que eles precisam dessas competências, o risco que eu tenho em me expor e dizer que sei fazer aquilo e que posso realmente acrescentar valor para solucionar aquele problema, se calhar eles olham muito mais com gratidão do que uma invasão. Portanto, se nós vemos quem está na chefia, com dificuldades, com problemas, e nós estamos basicamente calados a ver os problemas e estamos quase que amedrontados de mostrar que sabemos fazer, isto mantém a atenção e o problema. Portanto, há sempre um poder individual nas nossas formas de trabalhar em que o risco que existe é continuar como estamos. Por isso é que é preciso saber comunicar. Mas para eu comunicar com alguém sobre aquilo que eu sei fazer, eu tenho que conseguir conhecer as minhas características, perceber como é que é o meu estilo de me relacionar interpessoalmente. Se sou mais introvertido ou extrovertido, se sou mais rude ou mais amável na comunicação, ou excessivamente amável, ou excessivamente rude. Tenho que conseguir entender se eu sou metódico, organizado, disciplinado nos meus métodos de trabalho, ou se eu sou mais impulsivo, desleixado, não sou organizado. E, obviamente, qualquer pessoa que é menos organizada nos seus métodos de trabalho são pessoas que, por regra, vão ter mais propensão ao stress. Porque a desorganização aumenta o stress. Então, nós temos que conseguir conhecer o ponto da situação, onde é que nós estamos hoje, para construir valor depois a partir da manhã. Mas sempre com esse sentido de responsabilidade e de autocuidado que tem a ver com a exigência que nós temos. Portanto, diz a Liliana, sendo assim, não estão a aplicar essas funções nas empresas. Pois, depende. Não podemos generalizar. Nós temos que conhecer melhor o mundo onde nós estamos, porque se eu generalizo, nunca se esqueça que o que nós ouvimos de mal na comunicação social, nas redes sociais, a propagação das fake news ou das más notícias são muito maiores, portanto, acho que são 8 vezes maior do que as notícias boas, positivas, ou as notícias que possam servir de inspiração e de exemplos ao mundo empresarial. Eu acho que até deveríamos ter um jornal, não é? Se calhar às tantas ainda invento isso, que é conseguirmos ter um noticiário, entre aspas, de exemplos de empresas que correm bem, de pessoas que dão a volta por cima, de percebermos que o mundo tem muito mais coisas boas a acontecer do que coisas más. O problema é que as coisas más chegam-nos muito mais rápido. É como quando gostamos de alguém, da família, etc., e vão para longe. Enquanto não há notícias é porque está tudo bem. Nunca se esqueçam que as más notícias chegam rápido, não é? Diz aqui o António, não tenho dúvidas de que o Grupo Garland é uma excelente empresa, é um excelente exemplo, até porque já tem uma história de 245 anos de história. É verdade. Uma coisa é certa, não há nenhuma empresa que tenha um histórico de 245 anos que não tenha tido a capacidade de saber gerir o seu caminho, que não tenha tido a capacidade de gerir os seus problemas. E, portanto, quando nós temos empresas que conseguem, face às adversidades, face aos problemas, conseguem transformar esses problemas em oportunidades de crescimento, são empresas que vão ficando sempre mais maduras e mais robustas para lidar com as futuras crises. E a nossa vida particular é exatamente o mesmo. Os nossos problemas vão ser inevitáveis ao longo da vida. Viver implica risco. Viver implica lidar com crises e com problemas. E a evidência disto é que nós garantidamente, e a ciência já investigou isto e já temos isto de uma forma estruturada, robusta e evidente, por isso é que é importantíssimo nós não separarmos a ciência da comunidade, não separarmos a ciência da política e não permitirmos que política, ciência, poder e ideologia fiquem dissociados. Porque se separam todas estas componentes e se a ciência fica refém de políticas ou de ideologias ou de filosofias que não são sustentáveis, nós começamos a fragmentar o mundo de uma forma perigosa.
Ao ponto de que, se começamos todos a ficar zangados e ofendidos uns com os outros só porque o mundo não concorda comigo e depois vocês não concordam comigo e começamos todos a fragmentar, e o que diz a história? A história, nos 2000 últimos anos, mostra que tudo termina quase sempre em guerras ou guerras civis. E, portanto, quanto mais fragmentamos uma sociedade, mais ela se separa para não conseguir comunicar. E quando não se consegue comunicar, aumentamos os conflitos. E quando há muitos conflitos, no limite, perdemos a confiança na estrutura. E se perdemos a confiança na estrutura, nós começamos a lutar pelos terrenos individuais e pelos espaços individuais. E, portanto, são aqueles cenários mais apocalípticos de todos contra todos. E, infelizmente, o homem tem, e a natureza humana e a história da humanidade, tem exemplos recorrentes destes problemas. Portanto, há que saber conversar, há que saber comunicar e para isso temos que saber pensar. E quem sabe pensar comunica melhor, quem comunica melhor consegue melhores resultados, quem consegue melhores resultados geralmente acrescenta mais valor ao mundo. Quem acrescenta mais valor ao mundo, obviamente é mais procurado e é mais requisitado. E, portanto, isto é um ciclo. Eu só tenho que começar com uma parte, porque depois o resto vai rodando e vai acontecendo. Portanto, eu não tenho que pensar em tudo ao mesmo tempo. É um dia de cada vez, é um objetivo de cada vez, são microprocessos, são micropassos que vai melhorando a forma de eu estar no meu posto de trabalho, que depois vai acrescentar valor ao local de trabalho. Os outros fazem o mesmo e começamos a criar mais harmonia entre nós. Diz aqui a Sandra, todas essas competências que enumerou devem ser desenvolvidas desde idades precoces. Daí, na minha opinião, a importância de inserir nos programas educacionais e a gestação de... a gestão de competências emocionais. Penso que é isso que quer dizer. Exatamente, é verdade, não é? A gestão de competências emocionais é fundamental. Tal como se isto fosse dado nas famílias, nas escolas, e tivéssemos um contributo de educar competências, não através da teoria, não através da exposição, mas através da experiência, não é? Eu posso ter uma criança à minha beira e isso é um bom exemplo que a Sandra agora até faz lembrar, e tendo um filho é um bom exemplo. Quando tenho uma nota de um teste, por exemplo, 50%, eu não presto, eu sou burro, terei uma negativa à matemática, o que for. Então eu tenho que conseguir perceber que eu tenho que criticar o teste, não é a criança. E portanto, se nós dizemos, pois é sempre o mesmo, tiraste negativa, é sempre o mesmo o quê? A criança que é o sempre o mesmo? Ou seja, o valor dela permanente é definido por aquele teste em particular temporário. E, portanto, o teu valor permanente é fixo. Eu vou gostar sempre de ti. Não há volta a dar. E, portanto, o teu valor está garantido. Agora, porque eu sei o teu valor, eu critico o teu comportamento. E este teste não representa o teu valor. E, portanto, nós os dois juntos estamos contra este teste. Eu sei que tu vais ser capaz de fazer melhor. E é por isso que, quando nós separamos o comportamento do valor, nós conseguimos ter mais crítica no outro. E se eu consigo criticar o outro no comportamento e não no valor pessoal, eu não faço uma agressão ao ego. Ou seja, eu não vou magoar a pessoa. Eu vou ajudá-la a responsabilizar-se mais pelo valor que ela tem para melhorar aquele comportamento. Porque se nós sabemos que o valor da pessoa é mais do que aquilo que ela representa naquele momento, então se eu disser, olha, mas eu sei que tu és capaz de mais. Portanto, nós os dois juntos eu sei que tu podes fazer melhor. Isto faz com que a atitude do outro lado não seja de defender-se com escudos, através do orgulho ou da agressividade, mas sim, se calhar, pela aceitação de que realmente é verdade. Eu não estudei suficiente. Se calhar eu devo estudar mais. Portanto, eu não sei estudar se calhar, eu preciso da tua ajuda. E nós conseguimos criar uma melhor dinâmica da relação para conseguirmos, desde tenra idade, criar uma separação da crítica ao problema da crítica à pessoa. E se isto fosse uma filosofia de trabalho dentro da empresa, porque isto é uma ferramenta que sabemos que funciona de um ponto de vista da psicologia, quando eu consigo separar o problema da pessoa, nós tornamos muito mais consciente o problema e agimos muito melhor sobre ele. Por isso é que um local de trabalho saudável deve, e quem gera empresas ou equipas, deve ter em consideração isto. Isto dá para treinar, porque é isso que depois muitas vezes se faz naquilo que é o treino psicológico junto de cargos de direção. E, portanto, quando eu lido com gerentes, com empresários, com administradores que têm, de facto, funções executivas,
estas competências eles querem aprender. E isso é que é a parte interessante. Há montes de empresários, há montes de gestores, há montes de executivos que vejo ao longo dos anos que querem aprender estas competências para servirem as empresas onde estão. E, portanto, as equipas, os colaboradores que estão nessas empresas são ambientes de trabalho saudáveis. De Maria Licor quer entrar em direto? Pode ser, vamos ver aqui. Não sei. Não, deve ter sido o clique ou sim. Sim, Maria Licor. Alguma dúvida ou alguma partilha que queira fazer hoje durante o episódio sobre este tema que estamos a ter? Não, se calhar não. De qualquer maneira, estão-me a ouvir bem, não estão? Bom, a Maria Licor pode desligar a chamada, se quiser. Pode carregar e então terminar a chamada. Eu ia dizer há pouco aquilo que é um local de trabalho saudável. E o local de trabalho saudável tem a ver, por exemplo, quando a carga de trabalho quando a Maria Licor não sabe desligar aqui as chamadas, nem eu. Sim. Ah, está aqui. Ok. Ok, já está. Sim, senhor. Agora já percebi como é que isto funciona. E, portanto, alguns exemplos do que é um local de trabalho saudável. Portanto, quando a carga de trabalho corresponde às competências e às experiências do trabalhador. Isto é uma forma de nós conseguirmos potenciar isso. Outro é quando os trabalhadores estão envolvidos no planeamento da sua carga de trabalho. Ou seja, a forma como o trabalho que é dado ao funcionário, ao colaborador, o colaborador diz e transmite e manifesta se está a conseguir, se está a conseguir acompanhar, se está já no limite daquilo que consegue, ou se também, por exemplo, tem dificuldades em dizer que não. E, portanto, tudo isto é também formas de nós conseguirmos conhecer melhor as nossas características, tendo em conta os desafios que nos estão a dar. Mas, portanto, quando os trabalhadores estão envolvidos no planeamento da carga de trabalho, isso é um fator que alimenta um local de trabalho saudável. Um outro fator é quando os papéis e as funções do trabalho estão claramente definidos. Isto também protege. Outro é quando os prazos de entrega de trabalho são razoáveis e acordados com os trabalhadores. Portanto, acordados, ou seja, quando nós muitas vezes estamos em cargos de colaboração, nós temos muitas vezes receio de dizer, por exemplo, quando é que nós achamos que vamos conseguir entregar. E se não nos dão a hipótese de escolher, ou se eu conseguir propor uma data, provavelmente eu quando proponho a data está dentro daquilo que é o que eu acho que sou capaz. O que por outro lado também me vai responsabilizar, o que me vai aumentar a minha competência, porque quando eu tenho o poder na mão de escolher uma data, eu consigo aumentar o meu sentido de responsabilidade individual através do aumento da competência, porque eu não quero ser culpado do erro. Por isso é que, quando eu consigo assumir um compromisso, nós somos sempre, geralmente, mais competentes. Diz aqui a Sandra, vou deixar aqui uma pequena provocação para a discussão. O título é o trabalho, dá-lhe cabo do juízo. Mas será que sem o trabalho, aí sim, pode existir maiores níveis de ansiedade? É excelente, não é, Sandra? Claro que sim, porque principalmente dependendo da fase da vida em que nós estamos. Se calhar quando estamos na reforma, se calhar o trabalho dá-nos cabo dos juízos, ainda bem que não o temos, quando a pessoa se reforma. Não é? Agora, quando nós estamos de facto a procurar trabalho e não estamos a encontrar, e a ausência de trabalho aumenta os nossos índices de ansiedade, se calhar eu também tenho que fazer uma reorganização do que é não ter trabalho. Porque o próprio ato de procurar trabalho é o meu trabalho naquele momento. E, portanto, eu quase que posso criar uma
um cargo para mim próprio de procurar trabalho, em que tem um horário de entrada, horário de saída, cumprir a hora de almoço, etc., precisamente para a pessoa conseguir disciplinar métodos de trabalho individuais, cujo objetivo é um ganho único, que é conseguir aquele objetivo. E, portanto, quanto mais tempo nós dedicamos a alguma coisa, isso geralmente aumenta sempre a probabilidade de conseguirmos o resultado. E portanto, eu tenho que investir tempo e ser consistente nos comportamentos para conseguir potenciar resultados. E, obviamente, eu tenho que perceber que contextos é que eu estou inserido, ou que contexto é que, de facto, eu ando a explorar, se são pequenos ou se são relativamente se são razoáveis, ou se, de facto, podem ser mais vastos do que aquele mundo que eu tenho. E depois as pessoas que eu tenho dentro desses contextos que eu posso recorrer para pedir orientação, para pedir guidance, para pedir mentoria, aconselhamento, consultoria, o que for. Porque existe tanta gente neste mundo que, se nós conseguimos, de facto, mexer na rede interpessoal que temos, nós conseguimos, de facto, resultados. Aliás, há estudos da investigação da psicologia que mostram que as redes interpessoais, nós geralmente com 7 a 9 interações, vamos conseguindo quase que desempancar o nosso problema e conseguimos chegar a algum tipo de resultado melhor do que aquele que nós tínhamos. Pode não ser o que nós queríamos, porque nós não podemos construir a ilusão de que os nossos esforços atrás de determinado sonho ou determinado problema, não sei se me estão a ouvir bem, estou a ver aqui um comentário, problema de transmissão, estão a ouvir bem e estão a ver bem? Vão comentando. E, portanto, eu posso ver esta gestão em que eu tenho que conseguir articular bem também as pessoas com quem falo. Por isso, gerir os contextos em que eu estou inserido. Sermos disciplinados e consistentes, por exemplo, no trabalho, que é a procura de trabalho, em que não é simplesmente só sentado no sofá a ver a Netflix ou a televisão, que nós vamos conseguir ter grandes resultados. É aquela disciplina, aquela sensação de sacrifício, de eu ser metódico e conseguir ser consistente naqueles comportamentos que eu disse que ia fazer todos os dias, até conseguir o resultado que eu quero. E, portanto, se eu não consigo fazer 8 horas por dia, eu não tenho que fazer 8 horas por dia. Eu tenho que conseguir fazer aquilo que eu sei que consigo oferecer a mim próprio, dadas as minhas capacidades agora. Se eu consigo dar 2 horas ou 3 horas numa manhã, e por manhã durante uma semana inteira, e consigo mais 2 horas durante a tarde, que sejam 4 horas diárias sem parar de procura de trabalho, em que vou procurar em sites, vou procurar em contextos, vou procurar na comunidade, vou procurar nas redes interpessoais dentro desses contextos, etc. Portanto, isso é fundamental nessa ausência de trabalho que é o próprio trabalho. Portanto, espero que tenha dado uma resposta à Sandra neste desafio provocador e que foi ótimo e deu um grande contributo também para podermos falar aqui um aspecto que é muito comum hoje em dia, principalmente quando estamos a falar das pessoas que estão à procura de trabalho. Outra característica do local de trabalho saudável, em termos de trabalho, é quando, por exemplo, existem poucas tarefas repetitivas. Se nós conseguirmos inovar de alguma forma ou introduzir alguns efeitos, algumas tarefas novas dentro das tarefas repetitivas, isto acaba por facilitar termos melhor local de trabalho. Outro fator, existe um bom ambiente de trabalho no que diz respeito ao nível de barulho, ao equipamento e à iluminação. Nós somos seres humanos, nós precisamos de ter condições de iluminação, equipamentos e de ruído à nossa volta, e por isso é que depois há as empresas de higiene e segurança no trabalho, para ajudarem as empresas a dar condições melhores aos colaboradores. E, portanto, nós temos boca para falar no nosso posto de trabalho, portanto, essa é a nossa responsabilidade também. Eu preciso comunicar as minhas condições que eu acho que me estão a prejudicar, por exemplo, pouca luz pode-me provocar dores de cabeça. O desconforto do local onde estou sentado pode provocar dores lombares ou até lesões. E, portanto, a iluminação, o ruído, por exemplo, aumenta o stress. Não é por acaso que nas autoestradas tem aquelas barreiras verticais grandes de vidro ou de cimento, não é? Precisamente para que a onda sonora das autoestradas, onde os carros passam a alta velocidade, a onda sonora bate nessas paredes e o som e a onda sonora vai para cima.
em vez de bater nos vidros das casas. Ou seja, é para proteger a sociedade, para proteger a comunidade à volta das autoestradas que existem essas barreiras. Ou seja, elas não estão ao longo da autoestrada inteira. Elas estão nas zonas onde existem famílias e casas e prédios, etc. Portanto, são fatores protetores que nós sabemos que se estes fatores protetores de barulho, equipamento e iluminação não estão em condições, nós vamos prejudicar o ambiente de trabalho para que ele deixe de ser saudável. Por último, outro exemplo, são implementadas medidas relativamente à organização do trabalho com o objetivo de reduzir o absentismo e o presentismo local. E a pergunta é, vocês sabem o que é o presentismo nas empresas? O presentismo nas empresas é quando eu estou na empresa em que não quero estar e estou ali naquele dia com o ecrã aberto a fazer de conta que trabalho. Isso é o presentismo. Ou seja, é quando não estou bem, não estou a conseguir fazer o trabalho que devia fazer. E, portanto, é os que estão, mas que fazem de contas que estão, mas não acrescentam a função. E isso é prejudicial. Tal como o absentismo também é prejudicial. Há empresas, por exemplo, quanto maior a empresa, mais riscos psicossociais vamos ter e mais problemas vão existir. Há empresas que têm um conjunto a mais de pessoas efetivas no quadro da empresa, precisamente para colmatar os problemas de baixas e de problemas que vão surgindo dos lugares que ficam depois à disposição. Portanto, como há uma percentagem recorrente que vai variando dentro da empresa das funções, essa percentagem que está constantemente com problemas vai precisar de ter um excedente para preencher esse problema. Tal como, por exemplo, o turnover, que é a rotatividade de pessoas nos cargos. Se temos turnovers elevados, portanto, se temos uma percentagem muito elevada de troca de cargos, a cada 3 meses há pessoas novas, a cada 2 meses há pessoas novas, ninguém aguenta propriamente aquelas funções ou aquela empresa, se calhar o empresário tem que perceber que 100 pessoas que às tantas passaram pela empresa no último ano, o fator comum às 100 pessoas diferentes é a mesma empresa. Então, se calhar, eu tenho que enxergar a minha responsabilidade enquanto dono dessa empresa de tentar perceber o que é que está a acontecer. Porque a empresa está a perder dinheiro, está a criar uma má imagem no mercado, as pessoas estão a ficar desapontadas e tristes e a desenvolver vulnerabilidades psicossociais e, no limite, desenvolvem doença mental, precisamente por causa de toda esta dinâmica. Por isso é que é importante as empresas conseguirem avaliar e intervir sobre os riscos psicossociais, porque esses riscos psicossociais, que a ciência hoje em dia, mais uma vez, conseguiu identificar de uma forma robusta e já transversal entre vários países, para que as empresas tenham a ciência ao serviço da sua produtividade e dos seus colaboradores para todos crescerem melhor. E quando nós conseguimos avaliar a perda de produtividade numa empresa, nós vamos conseguir dar um número aos funcionários. E isto é que é a parte curiosa. A maior parte das empresas não tem a noção de que nós hoje, com a ciência psicológica, conseguimos dar um número específico, estimativa, do dinheiro que a empresa está a perder por não cuidar dos seus colaboradores, por não cuidar dos locais de trabalho saudáveis, por não cuidar da saúde mental e do seu ambiente de trabalho. Estes riscos psicossociais, quando são cuidados, avaliados, diagnosticados, nós vamos passar a dar ferramentas à empresa para que fiquem a conhecer os seus problemas de baixo para cima, porque é tudo avaliado essencialmente de uma forma anónima, para que a empresa perceba o que é que deve fazer, porque os funcionários e os colaboradores foram ouvidos. E quando nós conseguimos fazer isto, nós conseguimos ter mais equilíbrio. E, portanto, o trabalho, que muitas vezes está degradante em fases temporárias da nossa vida, se calhar, se eu percebo que a empresa está a querer cuidar destes problemas que estamos a passar agora, então se calhar esta é uma empresa que vale a pena eu continuar a trabalhar. Eu quero trabalhar nessa empresa porque essa empresa está preocupada com o meu mal-estar. Ela está preocupada em saber que eu não estou a funcionar em condições. E quando eu me sinto ouvido e percebo que eu estou a dar um contributo para que a empresa melhore e, em consequência, eu também acabo por ter melhores condições para mim, porque passo a ter um melhor ambiente de trabalho e sou mais bem tratado, porque me sinto mais reconhecido nas minhas competências, então esta empresa tem valor. E, portanto, eu tenho que conseguir gerir
os meus problemas temporários, porque as empresas são todas perfeitas quando nós não as conhecemos. Nunca se esqueçam disso. As empresas são sempre perfeitas quando nós não as conhecemos. Mas quanto mais tempo nós estamos junto dessa empresa, mais começamos a ver os problemas. É como quando nos apaixonamos por alguém. No princípio, a pessoa é perfeita, mas depois começamos a ter momentos em que os timings são diferentes, as necessidades são diferentes, e se eu vou transformar as fases de sofrimento temporário em decisões permanentes, então eu qualquer dia estou a saltar de empresa em empresa constantemente só porque houve ali um período de tempo que não correu bem. E, portanto, nós temos que ter esta capacidade de aprender com os erros e tolerar algum sofrimento para aprender com isso, para conseguirmos dar um sentido ao nosso valor e ao risco de perder o que temos. Se nós, já diz o ditado, pedra que rola não cria raízes. Se nós estamos constantemente a dizer mal de tudo e de todos, estamos constantemente a trocar de emprego, estamos constantemente a reclamar do mundo e de tudo que está à nossa volta, o único fator comum a isto tudo, eu tenho que perceber que se calhar sou eu que estou a interpretar as coisas de um lado que me põe em sofrimento constante. E nós podemos escolher não viver nesse território. Nós podemos mudar isto, podemos conseguir de facto aprender de que maneira é que realmente nós estamos a interpretar o nosso mundo, porque é que estamos a vê-lo nessa posição que nos causa sofrimento. Eu tenho que ver pelo lado que me cria valor. E, portanto, conseguir ver o copo meio cheio e não meio vazio. Porque isto treina-se. É muito complicado, é complexo, é difícil. Não é um estalar de dedos que nos faz mudar isto. Portanto, dá trabalho. Diz aqui a Sandra, estando em contacto com os executivos, na sua opinião, eles estão cada vez mais interessados nesta temática do seu bem-estar dos colaboradores? Exatamente. Confirmo, valido. Temos cada vez mais empresas preocupadas com isto. Há uns anos atrás, por exemplo, éramos quase que eu e a minha equipa que íamos atrás das empresas a apresentar o que nós sabemos fazer e basicamente éramos rejeitadas em 99,9% de todas as abordagens. Mas como nós sabemos o valor, nunca desistimos. Portanto, quanto mais não, melhor. Há de aparecer o sim, é tipo casinha, vamos continuar a jogar a ficha. E portanto, isso é que é importante, é nós continuarmos a mostrar que existe valor naquilo que nós fazemos para que as empresas, é que eles não estão a ajudar-nos a nós, eles estão-se a ajudar a eles próprios, nós estamos a acrescentar valor à empresa. Diz a Sandra que nós, psicólogos, temos estudos que comprovam que o investimento na saúde do colaborador traz futuramente benefícios até financeiros para a empresa. Exatamente, e não podemos negar que o funcionamento da empresa funciona por dinheiro. Se não houvesse dinheiro dentro da empresa, nada se conseguia pagar e nada funcionava. Portanto, há uma estrutura financeira sem a qual não existem empresas. E isto faz parte do território que eu tenho que aceitar. Eu não tenho que transformar isto num problema, porque isto faz parte da vida. Tal como se nós também não conseguimos funcionar em sociedade se não tivermos dinheiro para ir beber um café, para ir às compras buscar alimento. E, portanto, isto faz parte da equação. Eu não posso transformar em problema aquilo que é um território que faz parte do território de aceitação. E, portanto, nós quando vamos às empresas temos que mostrar o que é que eles ganham com aquilo que nós sabemos fazer. E isto é a mesma coisa nas nossas funções profissionais e laborais. Aquilo que eu sei fazer e as funções que muitas vezes nos são dadas dentro das empresas é para nós acrescentarmos valor à empresa. Nós não vamos usar as empresas para benefício próprio, não é nesse sentido que as pessoas me vão dar lugar ou oportunidade de trabalho. Eu vejo muitas vezes pessoas que vão para as empresas a procurar para as entrevistas de emprego com o discurso centrado nelas. Porque eu realmente sou uma pessoa dedicada, porque eu sempre me fui esforçado, porque eu sou uma pessoa que realmente sempre lutei pelos meus objetivos, nunca reprovei, eu consegui comprar o meu primeiro carro graças ao meu primeiro emprego durante o tempo de escola. Então as pessoas vão dando toda uma série de virtudes, entre aspas, mas sempre para mostrarem à empresa que eles venceram ou conseguiram superar os seus próprios problemas. Mas a empresa ficou sem saber como é que aquela pessoa vai servir a oportunidade que eles estão a dar. Então eu tenho que falar para a empresa, eu tenho que saber o que é que eu sei fazer que vai acrescentar valor àquela empresa. Ou seja, eu tenho que estudar a empresa, tenho que saber qual é a empresa, tenho que saber com quem vou falar, ou tentar saber pelo menos o que é que as pessoas procuram quando estão naquela entrevista. É que é para eu conseguir adaptar o que eu sei fazer ao mundo que me está a dar a oportunidade. Nós estamos ali a oferecer as nossas competências para alguém que está a precisar.
Portanto, ir feito pedinte para uma empresa, para uma entrevista de emprego, e olhar para a oportunidade que me está a ser dada para eu falar de mim e só daquilo que eu consegui fazer e como é que eu vou usar aquele salário para resolver os meus problemas, isto é um ato de egoísmo e que não serve em nada a oportunidade que eu tanto procuro. Obviamente, com este discurso, eu vou confirmar ser excluído. Portanto, por exemplo, a Ordem dos Psicólogos, e há um site que se chama maisprodutividade.org, que eu recomendo a todas as pessoas e às empresas, principalmente a quem tem funções de chefia, liderança ou administração. Por isso é que eu disse que esta live era importante vocês marcarem os vossos amigos empresários, os vossos amigos gerentes, os vossos amigos subgerentes, os vossos amigos administradores, e marcarem também os logotipos das marcas e das vossas empresas que estão nas redes sociais, para que eles possam ouvir esta palestra, e esta nossa live, e se eventualmente isto servir para se inspirarem a fazer às tantas o que nunca antes foi feito, então naquele momento em que tomam a decisão de fazer algo que nunca antes foi feito, essa empresa torna-se a melhor versão dessa empresa de sempre, desde que ela existe. Neste site maisprodutividade.org da Ordem dos Psicólogos, nós podemos inclusive calcular o custo da perda de produtividade. Portanto, corresponde à soma do custo do presentismo e do absentismo nas organizações. Para conhecerem com detalhe o valor do absentismo e do presentismo na empresa, o empresário, portanto, e aqueles que me estão a ouvir que são empresários, portanto, na vossa organização, há uma fórmula de cálculo que dá para calcular clicando no custo do absentismo e no custo do presentismo. E, portanto, se eu puser, por exemplo, uma empresa que tenha 10 pessoas, esta empresa, num ano, em média, dependendo do seu grau de faturação, mas à partida, em média, esta empresa está a perder 81.000 euros e 840 de euros perdidos por ano devido à perda de produtividade causada pelo stress e problemas de saúde psicológica. E reparem, estamos a falar de 81.000 euros perdidos, ou seja, esse dinheiro não entrou na empresa, precisamente porque não cuidou da saúde mental e dos riscos psicossociais dos seus trabalhadores. Se nós conseguimos, por exemplo, com este valor, mostrar à empresa que se eventualmente eles conseguirem recuperar parte deste valor e conseguirem aplicar isto para servir melhor os trabalhadores e conseguirem criar melhor ambiente e local de trabalho, vamos diminuir o absentismo, vamos diminuir o presentismo, vamos aumentar a faturação, vamos melhorar a relação da comunicação entre os colaboradores e com as chefias, vamos melhorar a relação com os clientes, se calhar o marketing funciona melhor porque as pessoas passam a falar melhor da empresa. Portanto, há uma série de vantagens e benefícios quando nós conseguimos, de facto, cuidar destas variáveis dos riscos psicossociais. Portanto, a empresa dá-lhe cabo do juízo. Primeiro é perceber se isso é temporário ou se é de longo prazo. Segundo, as competências que têm são mais diferenciadas ou são menos diferenciadas. Quanto menos diferenciadas são as minhas competências, vai ser mais difícil eu marcar a diferença. Porque se aquilo que eu sei fazer, qualquer um sabe fazer, eu não me diferencio muito. Então aí, e quanto mais isto acontece, mais eu tenho que saber compartimentar os vários papéis da nossa vida. Porque eu preciso, o trabalho nunca pode ser vergonha. Isto é importantíssimo. O trabalho é onde nós vamos ganhar autonomia, vamos ganhar independência e vamos conseguir sentirmos a responsabilidade nas nossas mãos. Estes pilares são importantíssimos para construir maturidade. É mesmo importante. E com isso, depois, se eu puder acrescentar o gostar daquilo que eu faço, se eu puder diferenciar em competências em relação ao padrão, então aí é que vou começando a acrescentar valor. Portanto, diz aqui, se não acreditam que a vida é bela, apreciem então, pelo menos um Bugatti Chiron. Exatamente. E também nunca se esqueçam outra coisa. Há experiências de vida que nós não precisamos comprar. Nós podemos, por exemplo, juntar durante algum tempo um determinado valor, o tempo que for preciso, tendo em conta o valor que querem, porque depois dividem por meses e fazem os vossos planos, nem que seja 2 anos, 3 anos, o que for, e podem, por exemplo, oferecer aquele fim de semana aos Unique Cars, ao António, porque aqui o que é que podemos fazer? Eu posso ir ver quanto é que custa eu, por exemplo, ir para um aeródromo, para um autódromo e conduzir durante um dia um carro, por exemplo.
um Bugatti Chiron, não sei quanto é que custa alugar um carro, mas se calhar eu não preciso comprar um carro desses para o poder conduzir um dia se eu quiser. Um bom exemplo disto, eu vi uma pessoa que aqui há uns tempos atrás queria ir à Disney com a família e passaram 16 anos desde que teve o sonho de ir à Disney. E em 3 anos juntou o dinheiro e foi à Disney. Porquê? Porque foi metódico, foi consistente, assumiu a responsabilidade de poupar um bocadinho todos os meses, tendo em conta o orçamento que implicava ir à Disney. Foi preciso juntar aqueles 3 anos para depois juntar a família e conseguir ir. E cada um depois define os seus objetivos, as suas metas. Por isso, nós somos todos diferentes, é muito mais aquilo que nos une do que aquilo que nos separa. Saibamos comunicar melhor, para comunicar melhor nos saibamos conhecer melhor. Portanto, se estas fraquezas e dores que falamos hoje estão mais bem identificadas, se identificaram isto, sentem que há aqui alguns territórios vulneráveis ou de ameaças, é preciso saber agir sobre isso. E por isso, as forças que nós podemos ter é para aumentar a nossa capacidade de autoconhecimento, de responsabilidade individual e de autocuidado, para conseguirmos estar robustos a lidar com os problemas e conseguirmos dar um sentido ao sofrimento para continuarmos a ficar mais fortes e competentes para o futuro. Os problemas temporários não nos podem definir para o resto da vida. Eles acontecem no aqui e no agora e vamos ter que saber o que fazer com eles para construir mais maturidade para o futuro. Se for preciso, com ajuda, e se não for por aí, então a pessoa ter a capacidade de investir no seu autoconhecimento para conseguir esse objetivo de se conhecer melhor. Partilha nesse sentido, por exemplo, o curso Inside Out, que eu tenho no link da bio, precisamente, e felizmente tem tido um bom feedback, porque foi uma adaptação, que era o que eu fazia na vida presencial, na prática presencial, junto de empresas que procuravam o desenvolvimento pessoal para os seus trabalhadores, e fizemos algo que agora foi adaptar para o online, este curso Inside Out para as pessoas se conhecerem melhor. E, portanto, atravessa 7 vídeos, aulas, com 7 PowerPoints, com exercícios práticos no final de cada módulo, para as pessoas dedicarem tempo para se conhecerem melhor. E que se nós não damos tempo a nós próprios para nos conhecermos, não vamos articular bem o nosso pensamento. Se não conseguimos articular bem o pensamento, vamos ter pior consciência. Se temos pior consciência, vamos fazer pior gestão emocional. E quem faz pior gestão emocional tem mais variações de comportamento que podem ser desadaptativas, criando mais conflitos interpessoais, aumentando o risco de transições e, obviamente, isto acaba por aumentar sempre o sofrimento e as mudanças da vida quando nós não as queremos. Portanto, passou 1h13, foi um gosto. Diz aqui a Sandra, aproveito para dizer que sou apaixonada pelo que faço profissionalmente, psicóloga. Parabéns, colega. E parabenizo pela partilha da ciência psicológica. É com muito gosto, também sou um apaixonado pelo que faço. Uns bons patinhos, trabalhadores preguiçosos, uns bons patins. Aqui, Cristina, muito bem. Portanto, para terminar, agradeço a vossa presença, os vossos comentários. Foi um gosto termos mais este episódio do Livremente hoje. Agradeço ao patrocínio da M Saúde por ter patrocinado este evento. E agora que já ouviram sobre isto e têm consciência destas realidades, portanto, aproveitem para vocês próprios esta consciência, estas ferramentas que falamos hoje. Se for preciso ajuda, disponham. O mundo inteiro tem psicólogos em todas as partes do mundo. E, em terceiro lugar, vejam o curso Inside Out, se também quiserem ir pelo treino online. Esta voz foi por causa da injeção que eu levei hoje. Portanto, hoje tem uma explicação clara, porque nos dias que eu levo a injeção, que é às quintas-feiras, por causa da minha neuralgia de trigêmeo, é sempre à quinta que eu fico com esta voz. A parte boa é que assim vocês notam, do tipo, que ele está rouco, olha, ele agora fala melhor outra vez, olha. E esta voz até é uma voz mais sensual, fica melhor. Bom, portanto, uma boa noite a todos. Para a semana, deixo ficar a sugestão de participarem no próximo Livremente. Para a semana vamos ter o Pedro Caramês, que é um expert em LinkedIn, que é
o nosso tema vai ser sobre redes online e como melhorar as oportunidades de trabalho também através da nossa exposição online, com o LinkedIn. Essa ferramenta ótima hoje em dia de conseguirmos trabalho em várias partes do mundo, se quisermos emigrar, ou cada vez mais através do trabalho virtual, o teletrabalho. Eu desde 2010 que faço teletrabalho e entre as viagens que vou fazendo em termos de consultoria clínica, mas de facto é um mundo à parte esta realidade do mundo virtual e que, podendo dar um contributo ao mundo, é com muito gosto que eu faço. Portanto, uma boa noite, bom descanso e até para a semana. Sexta-feira também não se esqueçam, sexta temos o Bom Dia, Psicologia no Bom Dia, às 9 da noite, no Facebook e no YouTube. Esta live vai ficar disponível amanhã às 6 da tarde no YouTube, para caso que queiram partilhar noutros canais. Uma boa noite e até amanhã.